Hora do nosso bate-papo esportivo com o Luiz Roberto. Luiz, reta final do Brasileirão. Quais são os trunfos? Pois é, tá bom. Quais são os trunfos de Corinthians e Vasco para vencer o campeonato? Então vamos começar pelo Vasco, Bem Cristiano? diferentes, aliás, né? Bem, na minha opinião, totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. O Vasco, a gente tem até separou algumas imagens aqui do Vasco. O Vasco tem alguns jogadores muito talentosos que estão se destacando ao longo da temporada. O zagueiro Dedé, por exemplo, que o ano passado já foi escolhido um dos melhores zagueiros, continua jogando muito. O Diego Souza, embora tenha alguns apagões, é um jogador que tem sido decisivo nos momentos que joga bem. Mas essa dupla, Juninho Pernambucano, aos 36 anos, esse lance até provocou a expulsão do jogador do Avaí no jogo do último sábado, e o Felipe, aos 34 anos, fez um dos gols da vitória do Vasco. Quando eles se juntam e conseguem jogar no nível que eles são capazes, o Vasco se torna um time muito talentoso, um time prazeroso de ver jogar. Eu não diria que o Vasco é dependente dos dois, mas o Vasco se baseia muito no talento dessa trinca e, claro, que outros coadjuvantes importantes também fazem parte do processo. E jogadores experientes também, né? E, claro, esse é um time que tem uma média de idade bem interessante. Não é um time envelhecido, nem um time muito jovem. E, claro, que o Vasco também colhe os frutos de toda a corrente positiva que se formou depois do acidente vascular cerebral do Ricardo Gomes. Bom, e o Corinthians? Vamos falar do Corinthians. Eu acho que a palavra que define melhor o Corinthians de 2011 é o pragmatismo. A gente ficou procurando uma palavra, talvez um adjetivo, algo que definisse esse Corinthians. É o time que melhor convive com o regulamento, com o campeonato. Olha, ontem, por exemplo, estava 1-0 para o Atlético. Alessandro cruzou essa bola, ali Edson foi lá, empatou o jogo, o Corinthians seguiu persistindo e no finzinho, nessa jogada começou lá com o Castan, o Emerson arranca e ainda passa a contar o Corinthians com o Adriano, mesmo ainda fora da sua forma ideal, faz o gol da vitória. O Corinthians ele usa o pragmatismo a seu favor em momentos, inclusive, que ele perde. Das 20 vitórias do Corinthians, Cristiano, no campeonato, 16 foram por um gol de diferença. Você vê, é um time que sabe jogar esse campeonato, não perde o foco, mesmo quando ele vem de uma derrota importante, no jogo seguinte, ele mantém o nível de performance, a mesma forma de encarar. Então o Corinthians tem muito mérito por encarar com essa regularidade o Campeonato Brasileiro. A cara do Adriano de felicidade legal, né? É muito legal, muito legal. Agora, está no páreo também o Fluminense, né? Pelo menos matematicamente. Isso, a gente até mostrou, porque fica fácil a conta do Fluminense. O Corinthians pode ser campeão domingo, desde que ele vença e o Vasco não vença o jogo do Engenhão. Mas o Fluminense, por exemplo, que ainda está no par, ele tem que derrotar o Vasco e o Botafogo e o Corinthians somar apenas um ponto nos dois jogos que restam, ou seja, domingo o jogo contra o Figueirense e no outro domingo contra o Palmeiras, que são jogos do Corinthians. Bom, vamos aos 10 gols que a gente prometeu aqui, os 10 gols mais bonitos do Brasileirão até agora. Você teve essa ideia inspirado nos 10 gols da FIFA? Já que a FIFA resolveu escolher os 10 gols mais bonitos do mundo e botou lá um gol do Brasileirão, esse campeonato, Cristiano, é marcado pelos golaços. Talvez seja o campeonato com o maior número de golaços da história do futebol brasileiro. A gente está vendo os golaços aí, olha, por exemplo, Alisson mandando essa bola por cobertura no jogo do Cruzeiro contra o Corinthians. O Lucas, que roubou essa bola contra o Coritiba e mandou também por cobertura, fazendo um golaço, né? São todos golaços. Esse é o que a FIFA escolheu, é uma pintura realmente. É um gol sensacional do Neymar, ele tabela com o Borges, depois faz um drible sobre o Ronaldo Angelim, improvável, né? Recebendo, tocando na frente com uma perna e finalizando com a outra. Nesse mesmo jogo, um gol de falta, que gol de falta também pode ser golaço, e nesse caso ele é mais genial do que plástico, porque o Ronaldinho bateu sob a barreira. Tem o gol de bicicleta do Damião, que ele não domina a bola, é uma bicicleta que ele bate direto. É rara essa bicicleta, né? Observe, a bola vem e ele bate direto pro gol, sem dominar. Normalmente os gols de bicicleta o cara domina no peito. Esse gol do Dagoberto contra o Palmeiras, a gente vai perceber o desespero do Marcos, olha. Percebe a jogada, ele quase faz não deu, né? Foi um dos gols mais bonitos. Essa não deu pra você. Essa não deu pra você mesmo, Marcos. O Diego Souza contra o Cruzeiro, um chapéu no Fábio, realmente de encher os olhos. Esse é o gol do Vitor Júnior, do Atlético Goianiense, contra o Avaí. A gente escolheu os gols, Cristiano, essa é uma outra jogada individual, e a gente não repetiu o autor, né? A gente só escolheu no máximo um por jogador. Né, super difícil. Olha um outro gol de bicicleta, e uma bicicleta lateral, que o Fred, veja que ele domina a bola no peito, e depois a super câmera lenta mostra todo o movimento. A finalização é muito difícil. O Fred que está fazendo um campeonato sensacional, né? Outro gol de bicicleta, Cleverson, do Avaí, outro que domina a bola, e aí faz toda a pedalada mesmo, com o pé, para depois finalizar com o outro. São gols realmente que entram para a história do futebol brasileiro,
Mas quero dizer em casa, não fique revoltado, porque a gente selecionou 50 e sofremos para chegar a esses 10. Sofreram mesmo. Bom, eu votaria no da FIFA, viu, no Neymar. O gol do Neymar é sensacional. É sensacional. Eu acho que é o mais bonito. Eu também acho. Obrigada, Luiz. Boa noite para você.